11º dia. A Imaculada sempre cumpre perfeitamente a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ontem aprendemos algo sobre a união íntima que o Espírito Santo e Maria entre a Imaculada Conceição incriada e a criada. Talvez agora estejamos pensando, muito bem, o que isso implica? Precisamente isto. Maria cumpre perfeitamente a vontade de Deus. E isso é muito importante. Vamos dar um passo atrás e contextualizar isso por meio da observação do quadro geral da realidade. De acordo com Santo Tomás de Aquino, toda a criação realiza um grande movimento circular que parte de Deus e retorna a Ele. Algo que os teólogos chamam de o grande círculo do ser, diz Santo Tomás. Procedendo do princípio primordial, as criaturas realizam uma espécie de circuito, um movimento giratório que funciona de tal modo que todas as coisas, quando tendem ao seu fim próprio, retornam ao princípio do qual vieram. Nós fomos criados pelo Filho e pelo Espírito Santo, e, portanto, é por meio deles que somos levados novamente ao nosso fim. Ora, como São Maximiliano Kolbe foi um bom teólogo, descreve esse quadro geral de realidade de forma semelhante. Ele começa ressaltando nossa própria experiência no mundo. Percebemos que em todos os lugares do mundo está presente a ação, partida e regresso, ida e retorno, separação e reunião. A separação sempre anseia pela reunião, que é criativa. Tudo isso é simplesmente uma imagem da Santíssima Trindade na atividade das criaturas. O que Kolbe descreve nesse trecho é verdadeiro. É a estrutura do cosmos. Tudo vem de Deus e volta para Ele, de modo mais ou menos perfeito. Costumamos chamar esse movimento de a grande saída e retorno. Embora Kolbe use o termo separação em vez de saída, trata-se da mesma ideia. Primeiro, Deus cria o universo, e isso é uma espécie de separação. Quando as criaturas seguem a lei natural implantada nelas por Deus, atingem sua perfeição, tornando-se semelhantes a Ele e retornam para Ele. As criaturas inteligentes, os seres humanos, amam-no de forma consciente. Por meio desse amor, elas se unem a Ele de forma ainda mais íntima e assim encontram o caminho de volta para Ele. Dentre todas as criaturas do universo, Kolbe acredita que a Imaculada é digna de uma menção especial. A criatura que possui esse amor de forma mais plena, por ser preenchida pelo próprio Deus, é a Imaculada, que não teve sequer a menor mancha de pecado e nunca se afastou, por pouco que fosse, da vontade de Deus. Unida ao Espírito Santo, seu esposo, ela é uma com Deus de modo incomparável, que não pode ser predicado de nenhuma outra criatura. Reflitamos por um momento a respeito dessa visão da realidade. Primeiro, tudo tem origem em Deus. Pense em toda a criação. Deus fala e as coisas surgem dele. Então as plantas e os animais retornam a Deus ao realizarem suas respectivas naturezas, isto é, sendo aquilo que foram criados para ser. Eles fazem isso sem pensar ou deliberar e o fazem com toda facilidade. Isso ocorre por meio de uma espécie de piloto automático e instintivo. Os seres humanos, por sua vez, são diferentes. Embora haja momentos em que agimos por instinto, também agimos de um modo diferente dos animais. Agimos por meio da razão e da vontade, e quando fazemos temos consciência disso, ou seja, estamos presentes para nós quando agimos. Isto significa ser feito à imagem de Deus. Podemos conhecer e amar a Deus. Além disso, enquanto os animais fazem a vontade de Deus por instinto, nós podemos fazê-la de modo livre e consciente. O problema é que nós abusamos da liberdade que Deus nos deu. Nem sempre escolhemos fazer a vontade dele e assim não retornamos a ele tal como deveríamos. Nós pecamos e se o fazemos em maneira grave e não nos arrependemos plenamente, então não retornamos a Deus. Isso é uma grande tragédia na vida humana, mas agradeçamos a Deus. Ele enviou o seu Filho único e o poder do seu Espírito para nos salvar.
para que retornemos ao nosso Pai do céu. E agradeçamos a Deus também, porque após a queda do homem, Ele fez uma criatura concebida sem pecado e se conforma plenamente à sua vontade de forma livre e perfeita, pois ela está perfeitamente unida ao Espírito Santo. Ela nos ajuda a todos, pobres pecadores, em nossa caminhada. Ajuda-nos a superar a tragédia do pecado, a fazer a vontade de Deus e a trilhar o caminho da santidade. Falaremos mais sobre isso amanhã. Oração de hoje. Vinde, Espírito Santo, que viveis em Maria. Renovai a face da terra para que toda a criação possa retornar a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontramos para rezarmos o 12º dia do nosso retiro.